que se tinha de se libertar, de se voltar à democracia. E era tão difícil, tão sem condições financeiras, que esse livro, veja bem, ele é todo manufaturado, foi todo artesanal, praticamente. Raimunda Zélia ia lá para casa e a gente, folha por folha, nós fazíamos esse trabalho de passar essa espiral e fechar para sair distribuindo esses livros por aí. Aqui nós temos os poemas do Frei Tito. Isso. Né? E temos esse documento histórico Isso aí que é denuncia para o mundo as torturas que havia no Brasil. É. Que até então o Brasil não sabia e o mundo também não sabia. Não. Frei Tito faz um depoimento, né? É. Ele é um rapaz de 24 anos nessa época, e faz a tortura, e ele escreve, fui levado do presídio, tal, e conta com detalhes o que aconteceu com ele, dando nome, etc, etc, etc. E esse documento percorreu o mundo, né? Foi publicado em vários jornais, e muda a relação do exterior em relação ao Brasil. Pronto, foi esse documento que desmascarou toda a imagem que a ditadura colocava, que não havia torturas no Brasil. E como não se podia denunciar, não se podia falar, nem os jornais publicavam, esse documento chegou e conseguiu ultrapassar as barreiras, né? As barreiras do inferno, como a gente diz. Ele saiu da penitenciária, foi através do trabalho dos dominicanos que esse documento chegou ao exterior. E chegando lá, então, revelou toda a verdade que estava acontecendo no Brasil. Porque é uma descrição com detalhes. Com detalhes. Com hora. É. E descrevendo as atrocidades dando com nomes, detalhe, dando nome dos torturadores. Dando nome aos torturadores e citando assim que ele não era exceção. O que aconteceu com ele não era exceção, era regra. Muitos morreram nas salas de tortura, né? Isso aí foi muito importante. Esse documento, para nós, ele era assim, muito aterrorizante, porque as pessoas se negavam a ler, porque achavam tão horrível, tão absurdo, que não acreditavam. Muitas pessoas achavam que isso não era verdade. O Tito tinha criado essa situação. E que, na verdade, todos sabem que estão lá os documentos todos, né, para quem comprovando, o Maurício e esses outros, Capitão Albernaz, existiram, são pessoas que estão, não sei se já morreram. Isso é de um requinte, não é por acaso, porque outro torturado poderia ter feito isso, mas foi o Tito que fez, e há uma peculiaridade na descrição, na literatura, há uma peculiaridade com a própria tortura em si, que ele sofreu, porque tem um tom ritualístico. Isto. A associação, por exemplo, da hóstia com determinadas coisas. Exatamente. Não é? Pessoas vestidas de paramento. Há uma ritualização, uma teatralização. Por isso, Ricardo, para incutir na cabeça do preso por isso que uma ideia de desmoralização. Essa revista é de um requinte ritualístico. Ela diz que onde extraordinário, eles aprendiam, terrível. a academia era aqui. Você trouxe o quê? Por isso que eu trouxe essa revista, porque era aí que eles se Olha informavam. Olha outro objeto que ela trouxe. Isto é. Fala, Nildes. E o que é isso aqui? Era a academia onde os torturadores aprendiam todas as técnicas para a tortura. Tinha todo um requinte. Aula de tortura. E era nessa academia, nos Estados Unidos, né, que foi quem promoveu toda a situação da ditadura no Brasil. Vejam aqui, o Brasil na Academia da Repressão. Escola americana que ensinou tortura aos agentes da ditadura, ainda recebe e forma militares brasileiros. Exatamente. Ainda continua, viu? Quer dizer, é um negócio assim, muito... Deixa eu ver de que dia é essa revista, de que ano é? É nova, ela não é tão velha, Cadê a como é que chama? A data. Aqui. 2003. Veja bem como são... E aqui estão agora, close the school de assassinos. Quer dizer, fechem a escola dos assassinos, né? É um manifestante político conduzindo essa placa. Fechem, por favor, fechem a escola que forma assassinos. Então, o requinte das torturas que foram praticadas no Brasil, elas tinham toda uma ciência, era toda dentro de uma linha científica, né?
para fazer o trabalho da forma como eles fizeram, né? Quer dizer, por isso você lembrou disso na hora que eu falei do ritual, Foi. da criação, dessa teatralização, dessa tortura, que vai além da tortura, digamos, física, ela vai para o psicológico, ela vai para o simbólico, Isso. ela vai para a teatralização com determinados... Isso é tudo aprendido, isso é tudo para incutir Na pessoa, toda uma aura de... uma degeneração de si própria. Uma degeneração de A autoestima se liquida, que aquela palavra, aquela frase célebre que ficou do título, é preferível morrer do que perder a vida. Quer dizer,